Então, meus amigos, boa noite para todo mundo. Que nós hoje, segunda-feira, possamos prosseguir no nosso estudo da mediunidade, acompanhando as apostilas da Federação Espírita Brasileira, que tem os melhores conteúdos para nós todos que somos aprendizes da ciência espírita, que é exatamente a ciência da mediunidade. Que todo mundo possa estar muito bem, que vocês possam ter folhas de papel, caneta ou lápis para as eventuais psicografias. É bom termos tudo à mão, lembrando também da importância da água, para que ela seja fluidificada em algum momento pelos nossos amigos espirituais, a quem agradecemos imensamente a assistência, a direção, os cuidados todos, quanto a cada um de nós presentes na reunião de hoje, especialmente a Eurípides Barçanu, mas também a muitos outros ligados a cada um de nós, ligados ao projeto da mediunidade. Então, nós vamos começando, enquanto um e outro vai podendo chegar ainda, solicitando a Luciana que possa escolher duas músicas para nós, para a preparação do nosso ambiente. Obrigado, Luciana. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus te responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e oração, da voz de Deus em luz e oração, meu irmão. Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado diante da dor e a taça da amargura. Ouve o teu coração em cada prece, a voz de Deus em luz e oração. Ó Senhor,
queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Muito bem, muito obrigado, Luciana. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Lembrando novamente sobre a água, que cada um deve ter consigo para que seja fluidificada. E nós vamos, então, voltando para a nossa apostila, na página 163, vamos fazer o estudo e depois teremos uns minutos para o treinamento, aquele envolvendo concentração, vidência e psicografia. Então, bem-vindos todos. Na página 163, nós vamos começar um módulo novo, claro que ainda do programa número 2, e o tema é número 1, porque é um começo de módulo. Vejam o título: A Manifestação Anímico-Mediúnica dos Espíritos. Então, meus amigos, sigamos. Durante a comunicação dos espíritos ocorre associação fluídica, perispiritual e mental entre o médium e o espírito comunicante. Já vimos algo sobre isto. Sem essa união, ainda que breve e superficial, não é possível ao médium transmitir a mensagem do desencarnado aos circunstantes. É importante, então, analisar com mais detalhe esse processo de manifestação dos espíritos, que, na verdade, apresenta dupla natureza, mesmo entre os melhores médiuns. Uma natureza anímica e outra mediúnica. Vocês lembram lá atrás a ideia de que os fenômenos psíquicos, eles podem ser anímicos e mediúnicos. É aí que nós estamos. E os mediúnicos também já vimos, podem ser de efeitos intelectuais e de efeitos físicos. Também já estudamos um pouquinho isto. Então vamos ver o número 1, ação dos fluidos e do perispírito. Claro que no âmbito da mediunidade.
Nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, o médium é primeiramente envolvido em fluidos ou energias do espírito comunicante. Às vezes, esse envolvimento fluídico pode ocorrer bem antes do horário da reunião, de acordo com as necessidades do espírito e as condições do medianeiro, ou seja, dentro dos preparativos para uma determinada reunião, por exemplo, de desobsessão, o espírito ele pode ser como que ligado horas ou dias de antecedência, até que, surgindo o momento da reunião e da comunicação dentro da tal reunião, tudo já estaria devidamente preparado para que a coisa vá adiante e a comunicação se dê. Muito bem. A troca fluídica entre espírito e médium é controlada por dedicados trabalhadores do plano espiritual, sobretudo quando se trata de comunicantes mais necessitados de auxílio. É interessante lembrar, porque às vezes parece que é como num estalar de dedos, e aí surge a entidade estabelecendo, através do contato com o médium, algo do que ela fala ou algo do que ela escreve. Então, para quem não tem ideia, assim, dos minutos ou horas que precedem a comunicação, em função dos preparativos para que tudo corra bem para todo mundo, pode achar que estava cada um no seu canto e, de repente, a comunicação se dá. Tem um pouco disso também, mas para certos médiuns e para certos espíritos, pelas necessidades de ambos, o que acontece? Acontece de haver esse preparo com antecedência para que o resultado pareça que seja até automático, mas houve, então, toda uma preparação para que tudo possa ou pudesse correr bem. Seguindo adiante, trata-se também de uma medida de segurança e proteção ao médium, considerando que o intercâmbio mediúnico movimenta diferentes tipos de energias que atuam não só no seu campo fisiológico, mas também no perispiritual, estimulando ou inibindo a produção de substâncias na intimidade dos tecidos e órgãos. De quem? Do médium encarnado. Assim, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago, a fim de que as vibrações desarmonizadas dos comunicantes espirituais não lhe perturbem o equilíbrio íntimo. Os benfeitores espirituais não consideram os médiuns como simples máquinas a serviço do trabalho do intercâmbio mediúnico. Não ignoram que desgastes naturais decorrentes da ação de espíritos desarmonizados podem ocorrer e que nem todos os médiuns estão efetivamente aptos, física e moralmente, para a transmissão de comunicados de espíritos portadores de graves perturbações, como obsessores, homicidas e alguns tipos de suicidas. Bem compreendido?
Então, sigamos. É um aprendizado que se desenvolve com o passar do tempo, resultante da dedicação, do esforço e da perseverança do trabalhador. É por esse motivo que os orientadores espirituais sempre recomendam estudo e esforço de melhoria moral. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremo-nos de que, assim como a vida oferece trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior do que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Então, esse é um parágrafo importante para qualquer um de nós. Muito bem, aceitemos, como disse, o ato de servir por lição das mais altas na escola. Então, os médiuns são aprendizes desse servir à causa do bem. Seguindo, envolvido pelas emanações fluídicas de espíritos que sofrem, é importante que o médium haja com equilíbrio e responsabilidade, neutralizando-as pela doação de energias salutares, serenas, que acalmam e confortam o comunicante sofredor, sobretudo de certas características de espíritos necessitados. Para se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões elevadas. Em suma, deve servir de ponte, na qual se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Então, nós estamos num capítulo muito importante. São lembretes para qualquer aprendiz da mediunidade, mas também para aqueles que já estejam familiarizados há mais tempo. Porque, mesmo assim, todos precisam rever as questões morais envolvidas na prática mediúnica espírita, séria e capaz de ser útil para desencarnados e encarnados. As energias irradiantes da entidade comunicante penetram no perispírito do médium. Aí são processadas antes de alcançarem o corpo físico, mas é muito rápido, do corpo físico para o perispírito, através, então, dos centros de força perispirituais. Esses centros de força também são chamados de vórtices, também são chamados e conhecidos, por causa da sabedoria oriental, de chakras.
Lembrando que eles são muito importantes nesse contexto da mediunidade. Seja o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o esplênico e o genésico, que são os 7 principais, mas existem dezenas de outros. Muito bem. As energias, então, repetindo, penetram no perispírito e aí alcançam o corpo físico pelos centros de força. Chegando ao corpo físico, tais energias são captadas pelos plexos nervosos e mediadas pelos órgãos sensoriais, produzem sensações agradáveis ou desagradáveis no médium, de tal maneira que o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, que são os dois que compõem o sistema nervoso chamado autônomo, eles têm uma importância aqui. Mas não são só esses. O sistema nervoso como um todo, não é? Tanto o sistema nervoso central como o periférico. Enfim, essas sensações conduzem, por sua vez, a diferentes graus e tipos de somatizações no veículo físico do medianeiro, de acordo com as condições do comunicante, bem ou mal-estar, que pode ser geral ou localizado, alegria ou tristeza, serenidade ou agitação, bondade ou raiva, desejo de auxiliar ou de se vingar. Qual seria um comentário pertinente agora que nós acabamos de ler esse parágrafo? Quantos sintomas no dia a dia de qualquer ser humano encarnado que pode ter toda uma ligação com sintomas de transtornos mentais, como também manifestações de sanidade, advém do mundo espiritual. Quantas pessoas no planeta inteiro, no dia a dia, são médiuns e não sabem? E uma hora estão sentindo uma coisa desagradável que parece que vem de si mesmo, mas muitas vezes vem de fora. Então, essa colocação dos autores da apostila também é de muito valor para todo mundo, não só para espíritas, para candidatos a médiuns. Isso seria algo para se ensinar em faculdade de medicina, em evangelização da infância e da juventude, dos adultos e dos idosos. Por quê? Porque não conhecendo a doutrina espírita, e muito menos especificadamente esse aspecto, as pessoas não têm ideia das suas emoções. Algumas sim, claro, diante das circunstâncias que cada um esteja vivendo naquele momento de qualquer dia. Mas e quando a coisa é repetitiva e não sabendo das influências dos desencarnados, a coisa chega num limite e que tem a ver com as obsessões e que, havendo condições, ela procura um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicanalista. E quem disse que esses colegas especialistas conhecem sobre as obsessões, as influências ocultas
dos desencarnados. E uma lembrança que tem a ver com isso. Todos os pacientes com transtornos mentais, se eu não posso afirmar que são todos, eu diria uma grande maioria, são todos médiuns. Aonde que o transtorno mental começou para cada um? Foi na infância? Foi na juventude? Foi no início da vida adulta? Foi até antes da reencarnação? E ninguém tinha a melhor noção sobre estas questões possíveis. E a vida foi seguindo adiante e muitas vezes os sintomas foram piorando e daqui a pouco a pessoa tem manifestações, sintomas mais sérios e vai sendo, por exemplo, medicado pelo colega da psiquiatria, porque os outros não têm autorização para a prescrição de drogas que agem no sistema nervoso central. E daqui a pouco a pessoa nada mais, nada menos do que tinha a sua sensibilidade mediúnica e hoje ela toma ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico e sabe lá mais o que, no esforço de colegas para ajudar cada paciente. E às vezes o que havia mesmo era uma mediunidade não reconhecida e não bem encaminhada. Mais uma reflexãozinha para nós. Vamos ver agora, entre o nosso contexto, o número 2, ação mental. E ele vai falar, André Luiz, sobretudo, o circuito mediúnico. A mente encontra-se na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem. Escreve, assevera André Luiz. O envolvimento fluídico e a ação do perispírito são, na verdade, controlados pela mente, que durante a manifestação do espírito conduz à formação de um circuito mediúnico fechado, caracterizando-se a ligação mental entre o médium e o comunicante. E agora ele vai falar um pouquinho mais sobre isto. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta. Respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto a dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Por isso que lembra muito a questão da eletricidade, do eletromagnetismo. E o que nós temos que lembrar? Que o pensamento é de origem ou de natureza eletromagnética. E é claro, a comunicação mediúnica é uma união, é uma sintonia de duas pessoas através dos seus pensamentos e dos seus perispíritos, como já vimos outro dia. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade
se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, que sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. Vamos ver mais um pouquinho. A união mental ocorrida entre duas mentes é definida pela expressão sintonia mediúnica, que diz tudo. Que na fase inicial do intercâmbio é mais sutil ou superficial, predominando nesse momento o envolvimento fluídico entre o espírito comunicante e o médium. Com a ligação perispiritual que se segue, aprofundam-se os processos de sintonia que no médium esclarecido são caracterizados pelo envolvimento do comunicante sofredor em boas energias e bons pensamentos, auxiliando-o com mais precisão. À medida que se aprofunda a união perispiritual entre o comunicante desencarnado e o intermediário encarnado, as ligações mentais ficam mais fortes e, em consequência, garantem a formação e a manutenção do tal circuito mediúnico, que permanece firme enquanto durar a comunicação entre os dois planos da vida. Nesse contexto, o medianeiro capta informações úteis a respeito do espírito que se manifesta e das suas condições espirituais, intenções, tipo de sofrimento, auxílio que solicita ou necessita. Então, o médium preparado, ele em instantes, ele percebe a natureza da condição da entidade e como que as necessidades que ele possa apresentar e do motivo da sua presença na reunião do trabalho. Pois bem, alguns detalhes só são percebidos nesse instante. Por exemplo, sexo, detalhes da vestimenta, aspectos fisionômicos, nome, condições da desencarnação, entre outros. São condições definidas pela feliz expressão vontade, apelo, de autoria de André Luiz. O auxílio proporcionado pelo médium e demais membros da equipe do grupo mediúnico ao comunicante desencarnado representa a vontade-resposta que André Luiz também caracteriza. Tudo bem, gente? Então vamos mais adiante um pouquinho. Não necessitaremos finalizar, mas vamos ver o último item, que é o de número 3. Qual é ele? A ação nos sistemas nervoso e endócrino. E aí vem alguns comentários sobre a pineal, também conhecida como epífise, não confundindo com a hipófise, que é outra glândula importante na cabecinha de qualquer um de nós. No processo, então vejam, enquanto permanecer o circuito mediúnico, ocorrem ações nas estruturas nervosas
especialmente nas do sistema nervoso central, assim como nas glândulas endócrinas, sobretudo nas de secreção interna. No processo, destaca-se o papel exercido pela pineal ou epífise, que pela ação preponderante durante o intercâmbio mediúnico e no psiquismo humano, em geral é denominada glândula da vida mental. Essa é uma expressão de André Luiz também. Pelos orientadores espirituais, que também assim se referem a ela. 2 pontos. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera, segregando delicadas energias psíquicas. A glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode ou não pôde identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As raízes ou as redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energia psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. E, de certo modo, a neurociência, a medicina, a neuroanatomia, a neurofisiologia, mas, sobretudo, as neurociências que englobam tudo isso, ainda não têm quase que nenhuma ideia melhor a respeito. Portanto, esse é um campo de pesquisa, é campo de trabalho, e para nós espíritas, quem fizer isto vai cooperar com todo mundo. E os espíritas conhecerão isto de uma maneira melhor. Então, existem 3 regiões muito importantes. Aqui, ele só vai abordar a epífise ou pineal, mas existe o eixo hipotálamo hipofisário, que é um outro sistema endócrino importantíssimo, também a nível cerebral um pouquinho mais acima. Enfim, vamos pensando. É também possível ao medianeiro processar ideias que lhe chegam ao mundo íntimo e, ao mesmo tempo, acionar comandos psicomotores para que essas mesmas ideias sejam expressas aos circunstantes na forma de vidências, de palavra escrita ou falada, que são as 3 manifestações mediúnicas mais comuns e, por isto, as mais importantes. Vidência, psicografia, psicofonia. São exemplos de comandos psicomotores, por exemplo, movimento da mão na psicografia, emissão verbal na psicofonia,
manifestações ópticas ou visuais, auditivas ou óticas, respectivamente, na vidência e na audiência. Vamos ficando por aqui nesta noite. Na semana que vem, no dia 14, nós vamos nos adiantando e finalizando esse capítulo. E talvez pudéssemos deixar as perguntas para a semana que vem. Mas se alguém desejar fazer uma delas que seja assim muito importante para que a dúvida não fique para depois, fique à vontade. Agora mesmo é só abrir o microfone. Então, deixamos para a próxima? Combinado. Então, nós vamos Doutor, agora. Pois não. rapidinho. Mônica, Sim, Mônica. na aula passada, a gente estudou sobre memórias que ficam registradas e hoje aqui a gente também leu sobre isso, né, um pouquinho, dos irmãos desencarnados acessarem, com a nossa permissão, memórias. Essas memórias, eu não consegui entender muito bem. Elas ficam onde exatamente? Essas memórias de vidas passadas em nós encarnados, na gente. Elas ficam no perispírito de cada um. Porque as vivências não aconteceram em outras vidas. Sim, O que sim, é sim. comum Entendi, em relação, entendi. em relação às vidas anteriores e uma vida atual? Além da essência, que é a alma imortal, o Uhum, espírito. Mas em sim. termos de armazenamento, em alguma coisa que tenha estrutura, que tenha circuitos, que tenha algum elemento molecular ou atômico, só pode ser no perispírito. Então, a memória do inconsciente, ela é armazenada a nível da mente perispirítica, mas ela também está a nível da alma imortal, de uma forma mais sutil, mais energética, enquanto que a do perispírito é mais material, mas que nunca chega a ser material com a densidade do corpo físico. Pode se manifestar nele, mas a Aham, origem é fundamentalmente perispiritual. entendi, entendi. Tá bom? Obrigada, doutor. Tá Obrigado a perfeito. Obrigada. você, Mônica. Muito bem. Estão todos bem? Então, nós vamos nos preparando, não é? Para esse exercício que deverá durar mais ou menos 20 minutos. Tenham todos folhas de papel, alguma coisa que escreva, e nós vamos então interromper a gravação e vamos fazer a nossa tentativa de exercício da sensibilidade. Muito bem. Todos bem, gente? Podemos ir como que interrompendo a concentração, como que voltando às nossas condições habituais. Espero que estejam todos bem. Então, como de hábito, aqueles que porventura possam ter visto algum contexto, alguma entidade, aqueles que escreveram alguma frase, algum parágrafo, algum texto, fique à vontade para partilhar com todo mundo, por favor.
Posso? Sim, dona Adelina, pode. Sim, boa noite a todos. Consegue-me ouvir? Muito bem. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Ahm, eu não sei o que dizer disto, mas, portanto, não foi uma escrita especular, no sentido de só ser traduzível, tanto posto num espelho, mas pela primeira vez comecei a escrever da esquerda para a direita. E em inglês. E eu não sei se não foi em inglês porque foi a minha primeira língua. De pequena, em criança, foi a minha primeira língua. Talvez, não sei. Por isso, não sei. Mas quem disse isto, não sei se fui eu ou se foi alguém, mas eu posso ler, vou tentar ler. É uma coisa muito breve. Diz aqui, mas é tudo ao contrário, assim. Escrevi tudo ao contrário, da esquerda para a direita. I have not done this before, but there is always a first. As long as we are in tune with God's love, we shall be on the right path. Let all God's angels be tonight with us. Que bonito, não é, Adelina? Sim, muito simples, mas é engraçado. É como se quem estivesse a escrever isto, olha, estamos a fazer isto pela primeira vez juntos, né? É um bocado isso. Ficou É. ótimo. Muito E depois. bacana a iniciativa da entidade. Hum, Porque o e de- tema é esse, né? Esse foi um tema falado da outra vez, lembra? sim, eu durante a semana eu andava aqui a debater-me comigo e disse, ai meu Deus, eu sentia que alguma coisa ia sair deste género, mas eu não queria, porque eu não queria cometer erros. Percebe? Não queria, enfim, correr riscos, não é? Sabe como é? Aqueles receios. Claro. Tenho aqui outra mensagem muito singela de um irmão que se assina Álvaro Canha. Canha é um nome muito madeirense. Diz aqui: minha querida irmã, que sou eu, e irmãos aqui reunidos, vejamos as maravilhas do amor divino nas cores dos céus e da terra, nas cores vívidas e vivificadoras do amor divino em ação. Muitos noticiários discorrem sobre tragédias e raramente anunciam o muito bem feito por anónimos por este mundo, ficando assim a mão direita sem saber o que faz a esquerda. E a esquerda. Mas na escrita e contabilidade divina, este tem lugar de destaque na coluna dos créditos. Avancemos sempre nesta doce e amorosa senda do bem edificante, com Jesus ao nosso leme, pois ele é o sumo repórter. É engraçado, eu achei piada a isto. O sumo repórter que anuncia estes feitos ao amado e misericordioso Criador. Vamos junto pelas estradas anónimas e luminosas e gloriosas, anónimas, luminosas e gloriosas do bem. Abraço um pequeno aprendiz e servidor do Senhor, Álvaro Canha. Devia ter sido repórter ou jornalista. Muito bem, dona Adelina.
Se a senhora puder, depois fotografa. Tá bem. Coloca no Telegram as duas, Mas ele mas vai aparecer. Tá bem, tá bem. Sim, sim. não, o que eu quero dizer é que a senhora Desculpa. fotografe a primeira para nós vermos, visualizarmos o que é da frente para trás que a senhora quis dizer. Olhando fica melhor. E Tá eu bem? escrevi, não fui da frente para trás, escrevi da esquerda para a direita, Eu percebeu? sei, mas uma coisa é a senhora dizer, outra coisa é nós olharmos o Ok, resultado na tá bem, folha de certo, papel, é mais interessante, tá bom? certo, ok. Isso a senhora pode colocar tanto no Telegram Sim, e colocar no grupo, ou passar para mim, sim, eu coloco no grupo, só tá para bem, ficar uma coisa para todo mundo curtir, tá bom? tá bem, tá bem. Obrigado, viu? Era isso. Obrigada, eu. Então, alguém mais? Imagino que sim. Luciana. Eu fiquei pensando sobre a possibilidade de renascer e pavor causou-me saber do estilo de vida que precisaria viver. Amparado por meu pai desde então, pude rever conceitos, revisar histórias e conduzir-me lentamente, mas decididamente ao tempo de transitar de um plano ao outro. Talvez seja a última fala, a última escrita. No entanto, a oportunidade é de deixar um lembrete fraterno. Usem bem o tempo que lhe é sagrado nesta encarnação. Nada fácil o percurso do retorno. E, caros irmãos, lembrem-se, a maior dor que podemos experimentar após o desenlace, quando já tendemos ao bem, é a consciência do tempo perdido. Coragem de amar e cuidar daquilo que cada um se predispôs é compromisso sagrado. Não desanime, encontrem-se no propósito a que se destinaram, um irmão em Cristo Jesus. Muito Aí, bem, Luciana. e aí depois veio um recadinho pequeno, assim. Parece um carinho espontâneo poder estar aqui, mas confesso, tive dificuldade. Tive dificuldade quando quis aproximar-me e a emoção deixou-me em breve desequilíbrio. Um afeto de tal profundidade faz vibrar os mais recônditos sentimentos do ser. E este pai, que não se cansa de amar, chega para um ósculo apenas e para registrar a satisfação de observar os teus esforços. Siga, filha, construa o caminho do bem e cuide de não desviar a rota, como eu mesmo fiz. Teu pai, que muito lhe ama. Orlando. Muito bacana também. Põe tudo lá no Telegram, tá bom? Alguém conhece alguém que tenha o pai de nome Orlando, que esteja presente por agora? É o meu Não, né? pai. Ah, é? Ah, que bacaninha. É. Eu até cheguei a pensar que era o meu, mas aí ele escreveu Orlando, eu já vi que não era, mas não sabia do nome do seu. Muito bacana. Muito especial, eu diria. Fiquei Né? emocionada. E meu Muito pai era um especial. grande conhecedor da doutrina espírita e, em dado momento, ele deixou de lado. Então, foi Uhum. exatamente isso que eu entendi. Muito legal. Que Deus o abençoe. Muito bem.
Mais alguma mensagem, algum aspecto para comentar? Demais estão todos bem? Então vamos cantar com seu pai por perto, Luciano. Eu vou brincar. Ele é que vai escolher a música. As músicas contigo. Ele era de Trás-os-Montes, Portugal. Era português também, então. É. Muito lindo. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste estômago de dor e de pranto. E neste momento, todo sofrimento que sinto na alma, cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou a rosa, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez as estrelas do céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ventura, saudade, ternura ou talvez de amor. Só sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu às flores a primavera, ai, deu-me esta voz a mim. Canta, amigo, companheiro, novamente. Vem com emoção renascer. Sinta nova vida diferente. No Espiritismo você vem aprender. Canta, companheiro, novamente. Sinta a alegria de viver. Canta, companheiro, novamente. Sinta a alegria de viver. E há muito tempo Jesus ensinou que a caridade é o amor. E o Espiritismo é o consolador que enxuga as lágrimas do sofredor.
Canta, companheiro, novamente. Sinta a alegria de viver. Canta, companheiro, novamente. Vem com emoção renascer. Que assim seja. Obrigado, Luciana. Lindas músicas, né? E uma bem de trás dos montes. A primeira agora, não é? Muito bem, os portugueses aqui, a dona Adelina, o Paulo, devem ter também se alegrado muito. Muito. Não é verdade? Verdade, sim. Muito mesmo. Uhum. Sim. Aliás, eu Então, também Sim. estive aqui, já agora se me permite, a mim vai dando para o desenho, há aqui uns gostos que saem muito simples, mas senti durante o exercício uma espiritualidade muito elevada, muito amiga, muito serena, assim, um verde aqui a pairar muito aqui à frente e uma sensação muito agradável de ser levado pelos braços de forma mecânica. E, e é uma energia muito boa de sentir mesmo. muito bem, Paulo. Então, quer dizer que estão todos bem? Podemos nos despedir por agora. E no dia 14 de julho, queda da Bastilha, nós vamos poder nos rever. Tá certo? Então, muito obrigado. Tenham todos uma bela noite e que antes nos encontremos, seja na prece de cada dia, seja na quinta-feira, na fluidoterapia infantil. E vamos ajudando, vamos cuidando. Tá bom, queridos? Uma ótima noite, um bom descanso e vamos nos falando. Obrigado aí a todos. Boa noite, bom descanso. Até Boa breve. noite. Bastante noite a todos. Obrigada, Luciana,